Beleza, pessoal. Então agora aí tu pode ficar à vontade aí para apresentar, tudo bonitinho. Boa noite, pessoal. Eu sou o Silva, né? Vocês já me conhecem no canal e nas reuniões de outras épocas. Hoje a gente vai ter uma apresentação da Jane e da Poliana, falando sobre RCP, estudo controlado aleatorizado, pragmático. Queria pedir para todo mundo que está vendo a gente aqui, se puder dar uma curtida no canal, se inscrever e compartilhar para os colegas aí para a gente tocar cada vez mais uma pesquisa de qualidade que reflita realmente na clínica. E queria agradecer muito às meninas que vão estar aqui com a gente hoje, compartilhando um pouquinho da experiência delas. E muito obrigado, pessoal. Fiquem à vontade para apresentar e fazer a apresentação. Vocês duas, vocês sabem onde começa aí a apresentar? Aham. Pode o áudio. Compartilhar a tela? Então, Pode ir. Se qualquer dúvida, vocês me falam aqui, tá? Eu auxilio aqui. estão vendo todo mundo? Sim, tô vendo e tô escutando, beleza, pode. Sim. Ótimo. Para mim também apareceu. Pode, você quer se apresentar primeiro, depois eu me apresento e dou continuidade? Pode sim. Então, boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite, Vinícius e Ítalo. Eu sou Poliana, eu sou fisioterapeuta e atualmente eu sou aluna de doutorado do Programa de Ciências da Reabilitação da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, pessoal, como a Poli falou, né? Eu e ela participamos do mesmo grupo de pesquisa. Meu nome é Jane. Eu também sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Ciência da Reabilitação. Já trabalhei com o professor Vinícius. A gente tem uma parceria legal e eu espero que a gente possa aqui acrescentar bastante para vocês. Gostaria muito de agradecer o convite do Vinícius e do Ítalo. E espero que a gente possa ter uma conversa, acrescentar aqui um pouco do nosso, né, do nosso conhecimento e ajudar vocês aí no que vocês precisarem, tá bom? Agora, então, a gente vai começar a apresentação, mas antes de falar de ensaio clínico pragmático, propriamente dito, né, nós vamos fazer só recapitular um pouco sobre ensaios clínicos randomizados, os tradicionais. Né? Os ensaios clínicos tradicionais, conhecidos também como ensaios clínicos exploratórios, eles têm como objetivo entender os efeitos de dois tratamentos, ou seja, né, duas intervenções qualquer, quando administrados sob condições ideais. Ou seja, eles são padrão ouro para investigar a eficácia de intervenção. Só que a gente sabe, né, que na prática clínica o mundo não funciona como a gente gostaria, né? Não é só o ideal que acontece. Então a gente tem diferentes populações, a gente tem diferentes desfechos, diferentes tratamentos e até mesmo diferentes locais. Então a realidade ela é muito diversa. Então por isso a gente entra nos ensaios clínicos pragmáticos. O que seriam esses ensaios clínicos pragmáticos? Eles são ensaios que procuram verificar a efetividade das intervenções nas condições mais próximas às encontradas na clínica, com o objetivo de estabelecer base científica adequada para a tomada de decisão. Então, o que a gente quer? A gente quer uma coisa mais próxima da realidade para a gente ter tomada de decisão na nossa realidade também. Então, a gente trouxe para vocês, para a gente começar a conversar, diferenças entre os ensaios clínicos randomizados tradicionais e os ensaios clínicos pragmáticos. Quantas são essas diferenças, né? Começa, assim, são várias diferenças, a gente trouxe algumas, mas podemos começar na própria pergunta. Essa imagem eu quis trazer para vocês verem
que a gente, estando no ensaio clínico randomizado, a gente pode passar por um pragmático também. Na verdade, a gente pode se afastar de um lado para chegar no outro. Mas aí a gente vem com essa diferença. A diferença na pergunta, por exemplo, o que a gente quer saber no ensaio clínico randomizado tradicional é se as intervenções funcionam em condições ideais. E já no ensaios clínicos pragmáticos, a gente quer saber se as intervenções funcionam nas condições usuais, no mundo real. Outra diferença são os critérios de elegibilidade dos participantes. Nos ensaios clínicos tradicionais, os critérios de inclusão e exclusão eles são mais restritivos, o que leva a uma amostra mais homogênea, mais parecida. Já nos ensaios clínicos pragmáticos, os critérios de inclusão e exclusão são mais amplos. E assim a gente tem uma amostra um pouco mais diversa, né? Tem uma heterogeneidade nessa amostra. A gente consegue incluir pacientes com diversas comorbidades, por exemplo, que é o que a gente encontra na prática clínica. Outra diferença é a flexibilidade da intervenção experimental. Nos ensaios clínicos randomizados tradicionais, os protocolos eles são altamente especificados, com um tempo de intervenção bem definido, e restringe outras intervenções. Já nos ensaios clínicos pragmáticos, a gente tem o envolvimento do clínico na implementação da intervenção, o que dá mais flexibilidade para essas intervenções. A gente considera com intervenções, por exemplo, um paciente ele pode fazer um tratamento e outros tratamentos, o que acontece muito na nossa realidade clínica. As intervenções de comparação, existe nos ensaios clínicos randomizados tradicionais pouca flexibilidade nas intervenções de comparação. E a gente pode usar um placebo ao invés da melhor estratégia de gestão alternativa como comparador. Já nos ensaios clínicos pragmáticos, a intervenção de comparação é a prática usual, ou a melhor estratégia de gestão alternativa disponível. Outra diferença entra na expertise dos profissionais na intervenção experimental e na comparação. Nos ensaios clínicos randomizados tradicionais, os profissionais eles devem ser experientes, previamente treinados com as intervenções, tendo alto índice de sucesso e baixo índice de complicações. E os contextos de prática são contextos altamente experientes, então é geralmente nos serviços mais especializados. Já nos ensaios clínicos pragmáticos, as intervenções são aplicadas por uma gama de profissionais e em toda a gama de ambientes clínicos possíveis, com uma atenção apenas ao treinamento das intervenções. A intensidade do follow-up. Nos ensaios clínicos tradicionais, o tempo de acompanhamento é orientado por protocolo. O follow-up é mais frequente do que o habitual e a coleta dos dados ela é extensiva. Já nos ensaios clínicos pragmáticos, o tempo de acompanhamento é real, a critério dos profissionais ou do serviço, sem ter um follow-up em excesso, somente o que é normal feito na prática clínica. Pode ter mais de um follow-up, mas não pode interferir no que é o usual da clínica. A aderência da intervenção prescrita, no ensaio clínico randomizado, a aderência é medida apenas para fins descritivos na conclusão do estudo. E existem estratégias para melhoria da aderência, elas são aplicadas aos pacientes. Já nos ensaios clínicos pragmáticos, é a adesão real, a adesão do paciente real, é o que ele faz por si só. Sem medidas especiais para reforçar a aderência e o engajamento, porque é um evento corriqueiro na prática clínica. Os desfechos, Os desfechos primários no ensaio clínico randomizado são diretamente relacionados à intervenção. E as análises excluem participantes que não aderiram, que não foram elegíveis após a randomização. Análises de subgrupos são realizadas para os principais efeitos de tratamento. Já nos ensaios clínicos pragmáticos, os desfechos são os clinicamente relevantes para os participantes.
e os mais comuns na prática clínica. E as análises são feitas em todas as situações por intenção de tratar. A fonte de informação para análise econômica, os ensaios clínicos tradicionais, eles são usados para fazer a análise econômica também. Mas só que, como eles são voltados para o que é o ideal, eles refletem condições financeiras ideais. Então, muitas vezes, é distante da realidade do sistema de saúde e dos pacientes. Já nos ensaios clínicos pragmáticos, as fontes de dados, né, ela reflete o impacto nos problemas de acesso, gastos reais do sistema de saúde e o gasto dos pacientes. É o melhor veículo para avaliação econômica de tecnologia em saúde. Então, como eu estava falando no início, poucos estudos eles são puramente pragmáticos ou puramente exploratórios, né? São os ensaios clínicos tradicionais. Na prática é impossível, porque muitas vezes tem coisas que, se você vai trabalhar com ensaio clínico randomizado tradicional, você não tem tanto controle em alguns aspectos da intervenção, principalmente coisas envolvendo o paciente. Então, muitas vezes se afasta um pouco dos ensaios clínicos randomizados, mesmo que você queira fazer ele puramente dito. Já nos ensaios clínicos pragmáticos, muitas vezes você quer produzir um ensaio mais voltado para a realidade, mas algumas coisas você tem que controlar, porque senão você tem perda de pacientes muito grandes. Então, assim, tem que ter um equilíbrio, mas a questão a gente não pode fazer uma coisa mais ou menos no meio do caminho, porque senão não é nenhum ensaio clínico tradicional, nem um ensaio clínico pragmático. Então, a gente tem essa questão que a gente tem que definir antes mesmo de iniciar, né, a nossa pesquisa. Aí, dando continuidade, né, e continuando essa fala da Jane, é muito importante que a gente tenha em mente isso, que é difícil a gente fazer um ensaio clínico totalmente pragmático ou totalmente exploratório, tradicional. Essa figura, essa seta, ela é muito significativa nesse sentido, porque a gente pode perceber que é um contínuo, não é uma coisa dicotômica, de um lado pragmático e outro o tradicional. Existe aí um meio do caminho, né? Ele vai de um lado para o outro lado. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. E, por causa disso, eu trouxe uma ferramenta que chama Preces, que ela vai nos ajudar a enxergar como que isso funciona, como que funciona esse contínuo entre os ensaios clínicos pragmáticos e os ensaios clínicos mais exploratórios. Essa ferramenta, ela avalia quão pragmático é um ensaio clínico pragmático. Então, aqui nessa figura, vocês podem ver que tem um círculo, e esse círculo é dividido em várias partes. Cada parte dessas é um domínio do ensaio clínico pragmático. Então, a gente tem a exigibilidade, tem o recrutamento, tem intervenção, tem os desfechos. Temos vários aspectos de um ensaio clínico pragmático. E cada um desses aspectos podem ser mais exploratórios ou mais pragmáticos. Então, ele tem uma escalinha para cada um desses domínios que vai de 1 a 5. Então, se vocês verem bem no meio, na exigibilidade, tem 1 a 5. O 1 está mais perto do centro. Ele quer dizer que ele é muito exploratório. E o 5, que está mais para a borda do círculo, é muito pragmático. Tá, mas e aí, né? O que isso significa? Se a gente for pegar essa ferramenta e usar para cada ensaio clínico pragmático, a gente vai ter mais ou menos isso aqui. Cada figura do lado direito de vocês aí da tela é um ensaio clínico. E cada um desses ensaios clínicos foram avaliados por essa ferramenta. Vocês podem ver que tem algumas figuras que são mais roxas, são mais completas os círculos, e outras nem tanto. Então, se a gente for pegar um desses estudos e der um zoom e ver o que está acontecendo, a gente pode ver que, por exemplo, nesse caso,
tem muitos aspectos pragmáticos. A maioria deles está lá na borda do círculo. Mas tem alguns que não são tão pragmáticos assim. Por exemplo, a flexibilidade da intervenção está ali no meio a meio, não é tão pragmática e não tão exploratória. A mesma coisa vale para outros estudos. Esse outro aqui tem uma figura diferente. Tem alguns aspectos mais pragmáticos, que estão mais perto da borda dessa figura, e outros mais exploratórios. E vocês podem perceber que essa figura é diferente do outro estudo. Por quê? Cada estudo pode ter alguns domínios mais pragmáticos e outros domínios mais exploratórios. E nem por isso ele vai deixar de ser pragmático, porque, como vocês podem ver, que a maioria desses domínios estão mais voltados para o pragmatismo, ou seja, mais para a realidade da prática clínica. Então, é importante, né, nesse sentido, vocês pensarem nisso, que o ensaio clínico pragmático pode ter algumas características muito, muito pragmáticas e algumas características um pouco exploratórias, como a Jane tinha falado anteriormente. E para esse conceito ficar bem claro na mente de vocês, a gente trouxe um exemplo bem prático que a gente pode observar alguns desses aspectos. A gente trouxe no nosso estudo. É um ensaio clínico pragmático, desenvolvido aqui em Belo Horizonte, do nosso grupo de pesquisa, do meu doutorado e da Jane. É um ensaio clínico pragmático que a gente tem um objetivo de avaliar a efetividade de uma intervenção que é oferecida por telereabilitação para idosos egressos hospitalares e que estão na fila de espera por fisioterapia ambulatorial do Sistema Público de Saúde. Eu não vou conseguir falar tudo do nosso ensaio clínico, mas eu deixei esse QR Code que quem quiser pode escanear, pode baixar gratuitamente o artigo, pode ler com mais detalhes e ver, né, com mais detalhes mesmo, todo o nosso protocolo. Esse é o protocolo do nosso estudo. Atualmente, a gente está na fase de coleta de dados. A gente já tem 62 pessoas recrutadas. Então, a gente tem um pouco de experiência, né? Tanto na questão do recrutamento, da coleta de dados e também na escrita do protocolo. Então, o que eu fiz? Eu peguei alguns aspectos do nosso ensaio clínico pragmático e vou ressaltar algumas coisas que são bem pragmáticas e que a gente pode conseguir observar como que funciona essa questão do pragmatismo no ensaio clínico. Então, a primeira coisa são os nossos participantes. Os nossos participantes são idosos, egressos hospitalares encaminhados para a fisioterapia ambulatorial do Sistema Público de Saúde. A gente tem uma idade mínima, que é 60 anos, mas a gente não tem uma idade máxima, então qualquer idoso pode participar do nosso estudo e pode ser por qualquer motivo de internação. Pode ter sido COVID, isquemia crítica, artroplastia de quadril, de joelho, tem fratura de rádio, tem artrodese, então, muitas coisas. Então, a gente não restringiu essa população, então a nossa amostra é bem heterogênea, bem representativa, assim, o que a gente encontra na prática clínica, e a gente não restringiu nenhuma comorbidade. Então, tem paciente que não tem nenhuma comorbidade, mas tem paciente que tem pressão alta, tem diabetes, tem muitas comorbidades. Então, tudo isso a gente inclui no nosso estudo. Uma outra coisa pragmática é o nosso recrutamento local que nós fazemos as nossas coletas. O nosso estudo está inserido no serviço de saúde. Nós não fazemos coleta de dados na universidade, por exemplo, dentro de um laboratório. A gente faz dentro do serviço de saúde, dentro do centro de reabilitação aqui de Belo Horizonte, que é da prefeitura. São onde esses pacientes são atendidos. Então, a gente está bem mesmo no serviço. Uma outra coisa é em relação à nossa intervenção. A nossa intervenção,
são os exercícios que a gente passa para os idosos fazerem em casa por meio de um aplicativo de celular. Então, esses idosos fazem os exercícios enquanto a vaga não sai. Essa vaga pode demorar 1 mês, pode demorar 2 meses, 3 meses, depende, né? Isso pode variar de cada centro de reabilitação, então isso é bem variável. E nossa intervenção, apesar de termos exercícios definidos, são 5 exercícios, a gente tem vários níveis de dificuldade, até mesmo para adequar a essa heterogeneidade da nossa amostra. Então, o nosso programa de exercícios é bem flexível, ele pode ser personalizado para cada um dos indivíduos. E, além disso, a gente não restringe nenhuma outra intervenção. Tem idoso que recebeu orientação no hospital de algum exercício que deveria fazer, e a gente não proíbe. A gente não proíbe, a gente não incentiva, a gente registra. A gente tem um monitoramento semanal por telefone, então a gente consegue investigar se esse participante tem alguma outra intervenção. Um outro aspecto do nosso estudo é a questão da comparação. Vocês lembram que quando a Jane falou sobre aquelas diferenças, o estudo pragmático, ele compara com o que é a prática usual. E no nosso caso, não tinha nada que era oferecido para esses idosos enquanto eles esperam ser chamados para começar o tratamento. É simplesmente esperar. Então, o nosso controle é a fila de espera. E, por último, são os nossos desfechos. Os nossos desfechos primários são instrumentos altamente utilizados na prática clínica. Basicamente, todos os profissionais sabem utilizar, sabem aplicar, já aplicaram alguma vez, é simples, é rápido. A gente usa o tubo e o sentar e levantar como os nossos desfechos primários. E, além disso, as nossas medidas são só 3 vezes. A gente não tem medida toda semana, todo mês, são apenas em 3 momentos da participação dele no nosso estudo. E, além disso, o tempo de participação é variável. Igual eu falei para vocês, o paciente pode ficar 1 mês esperando, 15 dias, 2 meses, 3 meses, 4 meses. A nossa intervenção não tem um período definido. Não é 4 semanas, não é 12 semanas, depende. É de acordo com o tempo que o paciente fica na fila de espera. Então, isso também é uma característica dos ensaios clínicos pragmáticos. Eu não trouxe mais detalhes assim, porque eu acho que ia ficar muito extenso e tinha que ser uma apresentação mais curta, mas se vocês acessarem o nosso artigo, vocês podem ver mais detalhado os detalhes do projeto. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, tem o nosso e-mail, se quiserem mandar alguma pergunta, não sei como que funciona daqui agora para frente, se vai ter alguma pergunta, algum momento de discussão, mas a gente está aqui para discutir e para avançar no conhecimento dos ensaios clínicos pragmáticos.